Tomar assento. Meu irmão, podemos louvar este Deus Todo-Poderoso, este Deus que é santo, este Deus que nos santifica por meio da Sua palavra. Eu quero te convidar nessa manhã que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 17. Porém, eu vou destacar nessa mensagem os versos 13 e 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E nós vamos meditar nessa manhã sobre o tema preparados para o que der e vier. Quantos aqui já ouviram essa afirmação? Talvez você já em algum momento da sua vida tenha falado isso. Preparado para o que der e vier. Por Jesus você está preparado? Amém. Amém ou não amém? Amém. E a palavra do Senhor então nos diz assim: depois de nos separarmos deles quem? Dos presbíteros de Éfeso, que estavam lá no porto em Mileto, navegamos diretamente para a ilha de Cos. A ilha de Cos, meus queridos irmãos, fica 40 milhas marítimas do porto de Mileto. E é interessante que este era um lugar onde o apóstolo Paulo passou, e ali era um lugar onde se adorava Esculápio. Possivelmente nesse lugar morou também Hipocrate, que está ligado à ciência, à medicina, e é neste lugar que Paulo passou. O verso de número 1 segue dizendo: no dia seguinte chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontramos os discípulos e permanecemos lá durante 7 dias. Movido pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhamos na praia, oramos, despedimos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Pitoleimada, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles, e no dia seguinte partimos e fomos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Demoramos-nos ali alguns dias, e veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-los nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que
estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não nos deixou persuadir, conformar-nos dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos devíamos hospedar. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Como entender, meus queridos irmãos, estes versos da palavra do nosso Deus? Porque se você voltar ao capítulo 20, Lucas vai falar que o Espírito Santo havia constrangido o apóstolo Paulo a ir para Jerusalém. E ali ele esperava açoites, ali ele aguardava provações. Quando chegamos em Tiro, o texto vai dizer que pelo Espírito os discípulos falaram para que Paulo não fosse a Jerusalém. Ainda na sequência da nossa leitura em Cesareia, nós encontramos Ágabo, certamente as filhas do evangelista Diácono Filipe, também persuadindo para que Paulo não fosse. E é interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que certamente no capítulo 21, o Espírito Santo anuncia aos discípulos acerca do sofrimento de Paulo. E aqueles irmãos, preocupados com a vida deste apóstolo, tentam persuadi-lo a não submeter a esse sofrimento ou a poupá-lo dessas dores. É nessa hora que nós precisamos ler o capítulo 21. Na verdade, o Espírito não falara aos discípulos que não era para que o apóstolo Paulo fosse, mas o Espírito anunciou tanto aos discípulos de Tiro como de Cesareia sobre aquilo que aguardava Paulo. No capítulo 20 nós encontramos, meus queridos irmãos, o anúncio de que Paulo veria os irmãos de Éfeso pela última vez. Agora no capítulo 21, certamente aqueles discípulos de Tiro, a qual nós não temos tanta informação, também era a última vez. Aqueles irmãos de Cesareia, a qual o apóstolo Paulo passou na casa, também era a última vez. Nós estamos na reta final do livro de Atos dos Apóstolos, e Paulo caminha em direção a Jerusalém por ordem do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho. E depois de ir a Jerusalém, ele caminha para Roma. Ele caminha para Roma também para se submeter ao testemunho e à vontade do Senhor. É interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo estava sim preparado para o que desse e viesse por amor a Jesus. E eu gostaria que você se colocasse no lugar de Paulo. E se fosse eu, com tanta gente falando para mim não ir, com tanta gente falando para mim ficar, você se manteria preparado para o que desse ou viesse? Ou você iria parar no caminho? Disse no início desse culto que nós já chegamos ao meio do ano. E quantas pessoas, meus queridos irmãos, no começo do ano falaram assim: olha, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser melhor.
Eu vou na igreja todos os dias desse ano. Esse ano eu vou ser fiel em tudo. Esse ano eu vou servir na igreja. E aí pararam no caminho. Na segunda semana de janeiro, ou no mês de fevereiro, parou pelo caminho. E é interessante nós entendermos, queridos irmãos, que como crentes em Cristo Jesus, pode passar o próximo, nós precisamos estar preparados para o que der e vier. E a razão pela qual nós devemos estar preparados para o que der e vier, meus queridos irmãos, é porque nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida, quer vivamos, quer morramos, pertence ao Senhor. E foi isso que o apóstolo Paulo disse no capítulo 20: em nada tem a minha vida como preciosa em mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira que foi proposta por Cristo Jesus, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez te pergunto, se você estivesse no lugar de Paulo, você estaria preparado? Você estaria disposto a sofrer chibatadas? A perder tudo que você tem hoje pela causa do Evangelho? Foi isso que aqueles primeiros cristãos, meus queridos irmãos, se sujeitaram. E nós, comparados a eles, estamos numa situação muito confortável, no banco acolchoado, numa estrutura apropriada, temos os nossos lares. E comparados a eles, então, nós temos muitos meios para cumprir o propósito do Senhor. E eu quero então, nessa mensagem da manhã, meus queridos irmãos, compartilhar com você quatro aspectos aos quais nós precisamos estar preparados no reino de Deus. E a primeira preparação que nós precisamos ter, meus queridos irmãos, é a preparação para pregarmos o Evangelho. A preparação para falarmos de Jesus. E nós temos recitado isso no nosso tema de missões. Nós temos cantado sobre isso. E ontem no ensaio, irmão Zé Eustáquio falou assim: olha, se nós não entendemos o que nós precisamos falar agora, nós não vamos entender mais. Porque toda hora nós estamos falando: fale, não te cales, fale, não te cales, fale, não te cales. Só falta falarmos mesmo de Jesus. E quando vamos a Romanos capítulo 1, verso 15, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, ele vai dizer: por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. O apóstolo Paulo, em suas cartas, e na carta que escreveu aos crentes da cidade de Roma, ele disse que estava pronto. Se você ler os versos anteriores do capítulo 1, o texto vai nos dizer que ele havia já tentado outras vezes ir a Roma, mas fora impedido. Mas agora estava preparado para pregar em Roma, e na carta de Paulo aos Romanos, Paulo estava preparado para ir até a Espanha, que naquele contexto eram os confins da terra. E é interessante nós entendermos isso. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como nós vamos nos preparar para pregar o Evangelho? Como nós vamos nos capacitar ou estarmos capacitados para falar de Jesus às pessoas que nos servem? E nos parece até óbvio, meus queridos irmãos, mas é importante falarmos aqui. A maneira de nos prepararmos é alimentando as nossas vidas da palavra de Deus, é dedicando tempo com o Senhor, é investindo tempo devocional. Eu vou fazer hoje uma chamada aqui geral. Temos todas as classes aqui na manhã reunidas. Quantos fizeram leitura diária essa semana? Levanta
sua vida? É alimentando da palavra de Deus que estaremos preparados para falar de Jesus. Porque só manejando bem a palavra da verdade, meus queridos irmãos, nós teremos condição de chegar para alguém que está sem esperança, para alguém que está precisando de preencher o vazio do peito. Chegaremos com a preparação para falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Como nos prepararmos para anunciar o Evangelho? Através de uma vida de oração, através do investimento em oração. Ore por você, para que no abrir da sua boca pessoas conheçam a Cristo. Ore pelos seus ouvintes, ore para aqueles aos quais você irá se dirigir, meus queridos irmãos, porque quem faz a obra não é você, não é pela sua oratória, não é pela sua eloquência, não é pela sua persuasão que pessoas se chegarão a Cristo, mas por obra do Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que nós precisamos orar. Amém. É por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Esteja preparado, atento a todas as oportunidades que Deus lhe der. E é interessante, meus queridos irmãos, que a palavra do nosso Deus em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, vai nos dizer: antes santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E ao longo dessa mensagem, eu quero te convidar a sempre se perguntar: estou preparado hoje? Estou preparado ao sair aqui deste tempo? Estou preparado para responder com mansidão a razão da esperança no ônibus, no supermercado, na mesa lá de casa, com meus vizinhos? E se não estamos preparados, meus queridos irmãos, é tempo de nos revestirmos da palavra de Deus. É tempo, meus queridos irmãos, de parar de ler a Bíblia só por ler, mas ler essa palavra para ouvir a voz de Deus, para crescer no relacionamento com Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, a palavra do Senhor vai nos dizer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Nós precisamos, meus queridos irmãos, como ministros do Senhor, como igreja de Jesus, estar preparados. Faça um autoexame agora. Quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Com quantas pessoas você orou essa semana? E nós precisamos começar a fazer alvos pessoais, meus queridos irmãos. Alvo para alcançar vidas, alvos para conquistar vidas. Faça o alvo de trazer pessoas para participar dos cultos. Faça algo para convidar pessoas para participar do culto no seu lar. Faça algo, meu querido irmão, de investir na pregação do Evangelho, porque o reino do Senhor, ele se estenderá a partir do momento que fizermos semeaduras. E nós, como igreja, precisamos fazer semeaduras abundantes. Não dá, meus queridos irmãos, para achar que somente os momentos de domingo, que são dias de semear, somente os momentos de culto aqui são momentos de semeadura. Não. A nossa vida como um todo precisa ser essa entrega, essa dedicada à proclamação do Evangelho. Mas avançando um pouquinho mais, meus queridos irmãos, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados para toda boa obra. Para toda boa obra. Em Tito capítulo 3, verso 1 vai nos dizer: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom.
estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. E é interessante, meus queridos irmãos, que em muitos momentos que somos demandados, talvez até realizemos algo que nos foi demandado, mas fazemos isso com ruído, mas fazemos isso com murmuração, e isso mostra que nós não estamos preparados para fazer toda boa obra, porque essa boa obra não resulta em adoração a Deus. E nós precisamos estar em oração, meus queridos irmãos, para que tudo que fizermos, façamos para o Senhor e não para o homem. E é interessante que seguimos a leitura de Tito, capítulo 3, o verso 2, vai nos dizer: não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com os homens. O festival de Caldas vem aí, meus irmãos. E às vezes nós perdemos as batalhas no momento de preparação, nos bastidores. E aquilo que nós faríamos para a glória de Deus, aquilo que faríamos para abençoar, às vezes causa mais rompimento, divergência, rivalidade, do que bênção para as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós precisamos, como igreja do Senhor, estarmos preparados para toda boa obra, entendendo que nós não estamos fazendo isso para o pastor, para o promotor de missões, ou para quem quer que seja que esteja liderando ou conduzindo esses trabalhos, mas estamos fazendo para a glória de Deus. Estamos fazendo para que a oferta de missões chegue ao campo. Estamos fazendo isso como um ato de comunhão da igreja. Estamos fazendo isso para também trazer outras pessoas a louvarem a Deus conosco e a participar conosco da comunhão que há em Cristo Jesus. Estar preparado, meus queridos irmãos, para toda boa obra significa viver uma fé prática, significa encarnar as virtudes espirituais que nós estamos aprendendo na classe DVD. Domingo passado, os irmãos aprenderam sobre o amor, hoje sobre a satisfação e gratidão. E isso é manifesto de forma prática. Isso não pode ser uma fé de teoria, uma fé que fica apenas no pensamento ou na passividade. Não, isso precisa ser encarnado no nosso dia a dia. Avançando um pouco mais, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados para sofrer e também morrer por Cristo. E o verso 13 do capítulo 21, o apóstolo Paulo vai falar isso. Ele vai dizer àqueles irmãos de Cesareia, ele vai dizer assim a esses irmãos: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Se você estivesse no lugar de Paulo, você estaria preparado? Certamente você conhece aquele texto que está lá em Filipenses, quando Paulo vai dizer: para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Paulo tinha essa consciência. Paulo estava preparado, porque ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E essa convicção que precisa estar em nosso coração, meus queridos irmãos. Nós precisamos estar prontos para oferecermos as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos estar preparados para abrir mão da nossa vontade, abrir mão das nossas preferências, para sujeitarmos à
Senhor. Nós precisamos estar preparados para negar a nós mesmos. E como isso se dá na vida? Isso acontece quando estamos dispostos a perdoar. Isso se dá quando estamos dispostos a remover toda e qualquer raiz de amargura do nosso coração. Isso se dá quando estamos dispostos a caminhar mais uma milha. Isso se dá quando decidimos abençoar aqueles que nos maldizem. Isso se dá, meus queridos irmãos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nos doamos para o Senhor. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados para sofrer e morrer com Cristo. Eu quero, ao final dessa mensagem, cantar um cântico, um hino, corajosos, um pendão real nos entregou o Rei. E é interessante nós entendermos, queridos irmãos, que nós precisamos estar preparados para pregar o Evangelho, nós precisamos estar preparados para toda boa obra, nós precisamos estar preparados para sofrer e morrer com Cristo, mas por fim, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Preparados para a volta do Senhor. Pergunta a pessoa que está do seu lado se ela está preparada. Se Jesus voltar agora, você estará com Ele? Ou você vai ficar aí? Misericórdia. Estejamos preparados, meus irmãos. E somente aqueles que estão em Cristo podem de fato estar preparados. Eu quero te convidar que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versos 35 ao 40. E o texto da palavra do nosso Deus vai nos dizer: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Aleluia. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Mais uma vez eu pergunto: você está preparado? Preparado para o encontro com o Senhor? E mais uma vez vem a pergunta: como devemos nos preparar? À luz desse texto, precisamos estar vigilantes. As nossas candeias precisam estar acesas. O nosso amor pelo Senhor, a nossa fidelidade pelo Senhor precisa ser constante. Como nos preparar? Devemos nos preparar sendo achados servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Porque quando Ele vier, Ele então nos levará para junto dele. Amém. Meus queridos irmãos, diante de tantos acontecimentos que temos visto, o nosso coração começa a ficar pensativo sobre os sinais da vinda do Senhor. Guerras, rumores de guerras. Já falei isso nessa semana aqui, que o texto bíblico vai nos dizer que essas guerras e rumores de guerras, na verdade, são o princípio das dores. Isso está lá em Mateus capítulo 24. Então, a guerra com o Irã e Israel, princípio das dores. Rússia, Ucrânia, princípio das dores. E tantas outras conflitos que nós temos, princípio das dores. Qual é a forma, meus queridos irmãos, de nos prepararmos para a vinda do Senhor?
e apressar essa vida. A forma de nos prepararmos é pregando o Evangelho. Porque o texto bíblico lá em Mateus capítulo 24 vai dizer que esse Evangelho será pregado às nações, a toda criatura, e então virá o fim. E eu quero então te desafiar nessa manhã a estar pronto para os enfrentamentos diários, sempre com a disposição de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, apressando a sua vida. Esteja preparado no Senhor. Eu quero então te convidar a ficar de pé para juntos entoarmos o hino Corajosos. Os irmãos aqui afirmaram algumas vezes que estão preparados. E para fortalecer essa convicção, nós vamos cantar esse hino: Corajosos, um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus. E é interessante que o estribilho desse hino vai dizer: com valor, sem temor, com Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós te agradecemos porque pela tua palavra somos encorajados à coragem, somos encorajados à prontidão para o serviço, somos encorajados a estarmos preparados tanto para falar do teu amor, tanto para a boa obra, mas também para a tua vinda, Deus, para o aparecimento do Senhor nos ares. E nós pedimos a Deus que a tua igreja seja achada preparada. E que estejamos prontos a divertir aqueles que estão vivendo de forma insensata, imprudente, dispersos, para que andem nos caminhos do Senhor. Pai querido, continue conosco, nos conduzindo segundo a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.